Olá pessoal, eu vou começar a aula corrigindo o exercício, os exercícios da atividade anterior. O exercício 1 diz o seguinte: a água oxigenada é uma solução de peróxido de hidrogênio, que é o H2O2, fortemente antisséptica, por liberar O2. Os percentuais em massa de hidrogênio e oxigênio nesse composto são, respectivamente, então eles deram a massa atômica do hidrogênio 1, do oxigênio 16. Olha, quero deixar claro para vocês essa questão de massa atômica e massa molecular. A massa atômica é o que é encontrado na tabela periódica, que cada elemento tem a massa atômica dele, ou seja, a do oxigênio sempre será 16, do hidrogênio sempre será 1, do carbono sempre será 12. Agora, massa molecular, MM, se refere a alguma molécula, que no nosso caso é o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, Então, primeiro passo, calcular a massa molecular. No lugar do hidrogênio eu coloco o valor dele, que é 1, multiplica pelo índice dele, que é 2, entre um elemento e o outro sempre o sinal será mais. Depois coloca a massa atômica do oxigênio, que é 16, vezes o índice dele, que é 2. Então lembre-se, a massa atômica vezes o índice do elemento, entre um elemento e o outro sempre será mais. Depois nós resolvemos as multiplicações primeiro, 1 vezes 2, 2, 16 vezes 2, 32. Somando 34 grama por mol, que é a unidade de massa molecular. Grama por mol, em alguns exercícios, vem escrito assim: grama vezes mol elevado a menos 1, que é a mesma coisa. Por quê? Porque grama por mol, para vocês entenderem isso aí, é a mesma coisa de estar escrito assim, ó. Aqui está elevado a 1. Quando eu passo para cima, eu troco o sinal do expoente, eu passo para cima multiplicando. É a mesma razão disso aqui, ó. Não é 1 sobre 2 ao cubo? Troca o sinal do expoente? Beleza. Então, a massa atômica, a massa molecular, a gente considera 100%. Então, 34 gramas por mol é 100% da molécula. Como é para calcular a porcentagem de cada elemento, então, do hidrogênio eu pego o valor dele, que é 2. Então, multiplica cruzado, 34 vezes x, 34x, 2 vezes 100, 200. Isolando o x, 200 dividido por 34, que dá 5,88. Bom, na alternativa que devemos marcar está 5,9. É a questão do arredondamento. Creio que todos vocês já viram as regras de arredondamento. Quando é superior a 5, a gente arredonda para cima. Quando é inferior a 5, a gente arredonda para baixo. Ou, como no caso nosso ali. Agora, vou calcular a porcentagem do oxigênio. Então, já foi feito, 34 corresponde a 100%, 32 gramas do oxigênio corresponde a x. Multiplicando cruzado, 34 vezes x, 34x, 32 vezes 100, 3.200. Isolando x, 3.200 dividido por 34, 94,11, que aí, como o exercício considera só uma casa direita da vírgula, ficou 94,1. Portanto, a alternativa D é a alternativa correta. Espero que vocês estejam entendendo. Questão 2 diz o seguinte: qual é a porcentagem em massa de carbono no clorofórmio? Olha, o clorofórmio, para quem não sabe, o clorofórmio
a fórmula molecular é CHCl3. E massas molares, a massa atômica do hidrogênio é 1, do carbono é 12 e do cloro 35,5. Só que aqui, o exercício 2, ele não pede para calcular a percentagem de cada elemento químico. Ele quer apenas do carbono. Porém, a maneira de resolver é a mesma. Primeiro passo, calcular a massa molecular. No lugar do carbono, coloca o valor dele, que é 12, vezes o índice dele, que é 1. Entre o carbono e o hidrogênio é mais. O hidrogênio vale 1, vezes o índice dele, que é 1, mais o cloro vale 35,5, vezes o índice dele, que é 3. Massa molecular é igual 12 vezes 1, 12. 1 vezes 1, 1. 35,5 vezes 3. Fazer na calculadora para ganharmos tempo. Não sou obrigado a saber isso de cor. 35,5 vezes 3. 106,5. Massa molecular é igual 106,5 mais 12 mais 1, 13. Dá 119,5 gramas por mol. Bom, então, agora a maneira é a mesma, só que eu quero apenas do carbono, né? Então, o carbono vale 12. 119,5 gramas corresponde a 100%. O carbono, que é 12, corresponde a X. 119,5x corresponde 12 vezes 100, 1.200, né? Basta acrescentar 2 zeros. X é igual a 1.200 sobre 119,5. Portanto, alternativa B, 10%. Ok, meninos? Então vamos para o terceiro. O terceiro diz o seguinte: determine a porcentagem de cada elemento na substância do H2SO4, né, que é o ácido sulfúrico. A massa atômica é igual hidrogênio 1, enxofre 32, oxigênio 16. Bom, o ácido sulfúrico, ele é usado em solução de baterias de automóveis e era utilizado muito em fertilizantes também. Então, o primeiro passo, calcularmos a massa molecular. 1, que é o valor do hidrogênio, vezes o índice dele, que é 2. Entre um elemento e o outro, o sinal é mais. O enxofre vale 32 vezes o índice dele, que é 1, mais o oxigênio vale 16 vezes o índice dele, que é 4. Massa molecular é igual a 2 mais 32 mais 64.
dá 98 gramas por mol. Bom, então, calcular agora do hidrogênio. Noventa e oito gramas corresponde a 100%. Como eu quero do hidrogênio, o hidrogênio é 2 gramas corresponde a X. Multiplicando cruzado, 98x é igual a 200. X é igual a 200 sobre 98. Eu estou deixando duas casas à direita da vírgula, mas não é que é obrigatório não. Nesse caso, como a próxima casa à direita da vírgula é zero, podemos colocar só o número inteiro mesmo. Bom, agora calcular do enxofre. A do enxofre é 32, então vai ficar 98 gramas corresponde a 100%, 32 gramas corresponde a X. 98x é igual a 3.200. X é igual a 3.200 sobre 98. X é igual a beleza? Agora, vamos calcular do oxigênio. Noventa e oito corresponde a 100%. O oxigênio é 64. Observa que eu pego o valor já multiplicado pelo índice, tá? Porque senão dá errado. Igual aqui, ó, se eu pegar 16 vai dar errado. Então 64 já é multiplicado pelo índice. 98x corresponde a 6.400. Sessenta e cinco. Obviamente, meninos, se você somar tudo, se não der 100%, tem que ser um valor bem próximo de 100%, tipo 99, qualquer coisa. Eu vou fazer o cálculo aqui, do jeito que eu fiz, 65,3 mais 32,65 mais 2,04. Deu 99,99, que prova que está exato. Tempinho para fotografar para a gente ir para frente. Se tiver dúvida, vai postando.
Então, meninos, fórmula mínima. Indica a menor proporção em números inteiros de mol dos átomos dos elementos que constituem uma substância. O que é isso? Por exemplo, se eu tenho aqui 3H2O, esse é o número de mols da água. Então, geralmente, vocês já estão acostumados, né, com equações químicas. Lá não vem escrito 6,25 mol de oxigênio, um exemplo. Então, sempre números inteiros. Então, aqui foi dado um exercício e eu vou fazer o passo a passo dele para vocês entenderem bem, né, para fazer as atividades, tá bom? Então, o primeiro passo.
Olha, então, aqui como eu coloco, né, passo a passo, vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Então foi dado o exercício, uma amostra é submetida à análise qualitativa e apresenta como únicos constituintes o carbono e o hidrogênio. Uma posterior análise quantitativa revelou a existência de 75% em massa de carbono e 25%, né, de massa de hidrogênio. Então, o primeiro passo, essa porcentagem a gente muda para massa em grama. Então, 100 gramas da amostra, né, do carbono e hidrogênio. Como 75% é em massa de carbono, isso corresponde a 75 gramas de carbono. 25% é em massa de hidrogênio, né? Então isso corresponde a 25 gramas de hidrogênio. Então eu abreviei carbono e hidrogênio aqui. Se vocês quiserem, nas anotações, pode escrever por extenso. Meu apagador que a gente compra não dura nem uma semana. Tem que ser de paninho.
Então, meninos, aqui é o seguinte, ó, segundo passo, a partir dessas quantidades em massa e conhecendo as massas atômicas dos elementos, pode-se determinar o número de mols dos átomos de cada elemento, né? Então foi dado a massa atômica do carbono é 12, do hidrogênio é 1, então a massa molar dele é 12 gramas por mol e do hidrogênio 1 grama por mol. Aqui nós temos uma pequena fórmula que, para nós determinarmos o número de mol, nós vamos pegar a massa do elemento em grama, dividir pela massa molar, né, em grama por mol. Bom, então, o que acontece? Lá no primeiro passo, né, ficou definido que do carbono é 75 gramas. Então, do carbono, veja, para vocês, só revisando, olha, o que é isso? O numerador é em grama, o denominador grama por mol, que é a mesma coisa de grama dividido por mol. Aqui eu tenho regra de divisão de frações. A regra determina que copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O que acontece? Eu divido grama por grama, sobra mol. Ou seja, a unidade aí será mol. Então, número de mols do carbono é igual a 75 dividido por 12, que dá 6,25 mol. Agora, o mesmo eu faço com relação ao hidrogênio. A massa do hidrogênio é de 25 gramas, do carbono é 75, do hidrogênio 25 gramas, né? Sobre a massa atômica do hidrogênio, que é 1 grama por mol. Corta grama com grama, então o número de mols do hidrogênio é 25, ou melhor, o número de mol é 25 mol. Agora, meninos, o terceiro passo e último, né? Eu vou continuar escrevendo para ficar mais fácil para vocês entenderem. É o seguinte. Então, olha só. Vou botar aqui hidrogênio. Você pega
olha, um é 25 mol, o outro é 6,25. Aí você divide todos os dois pelo o menor valor entre os dois. Então, do hidrogênio vai ser igual 25 dividido por 6,25, que dá 4. Do carbono vai ser 6,25 também dividido por 6,25. Do carbono é igual a 1. Então, a fórmula mínima é isso aqui, ó. Carbono 1, hidrogênio 4. Como 1 não aparece, CH4, que é o metano, certo? Que é um gás tóxico. Bom, então é isso aí. Os exercícios são semelhantes a isso que eu expliquei. E, para fechar, mensagem. Tenha paciência, muita paciência. A paciência é uma virtude que poucas pessoas têm. Na maioria das vezes, não se contentam com as coisas no momento em que se nos apresentam, pondo-se a maldizer tudo e a todos, exigindo dos outros aquilo que não pratica. A paciência é, acima de tudo, sabedoria. É esperar o momento certo de fazer ou de dizer as coisas, sem criar nenhum tipo de rejeição. É a serenidade diante das dificuldades, impedindo que as ações mal pensadas sejam externadas. Não é subserviência, é cautela. É saber esperar a oportunidade exata, é ter a calma necessária. A paciência é um dom divino. Felizes aqueles que a usam com sabedoria. A paciência é a certeza do que se quer, se busca, se espera. Não adianta ficar impaciente. Isto só irá aumentar o sofrimento, angústia e agonia. O desespero e tudo isso faz com que a pessoa se perca em meio aos seus próprios objetivos. Não se desespere diante das dificuldades. Mantenha-se calmamente, ainda que grande seja a dor e o sofrimento interminável. Espere, espere. Não tenha pressa. Nada acontece por acaso. Tudo tem seu tempo certo. De nada adianta apavorar-se, desatinar-se. Isto fará com que você tome uma decisão que talvez mais tarde poderá lhe custar muito caro. Não queira resolver tudo ao mesmo tempo. Dedique-se um pouco a organizar as coisas à sua volta. Isto facilitará a sua vida e a dos outros e tornará melhor o seu dia a dia, o convívio com os outros, onde quer que você esteja. É devagar que se chega longe. Toda grande caminhada começa com o primeiro passo. Tenha paciência, muita paciência. Sei que muitos de vocês ficaram impacientes em ouvir essa mensagem depois de uma aula longa. Mas aí, acabou. Meninos, tudo de bom, até a próxima. Sejam felizes.